noite, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live em casa, Amor e Vida em Casa. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro te agradecendo primeiramente, Pai. Senhor, porque sem Ti isso nunca aconteceria, Pai. Senhor, sozinhos não conseguimos progredir. Pai, sozinhos a gente vai bater a cara 1 milhão de vezes, mas a gente não vai conseguir ultrapassar, Senhor, mas contigo, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua infinita bondade, nós podemos andar. Tua palavra diz que contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores. Senhor, e por isso eu oro em nome de Jesus, que a Tua palavra ela venha ser o nosso alimento, mais um momento nessa noite. Senhor, eu oro, Pai, para que cada vida que está me escutando agora, eu oro para que eles sejam completamente tocados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor invada agora onde eles estão. Pai, talvez pessoas dentro dos seus quartos, na sala. Senhor, eu oro em nome de Jesus, talvez pessoas até que não estejam em casa, Pai. Senhor, mas estão aqui com o coração sedento por mais de Ti. Eu oro, Pai, para que a Tua presença se intensifique nesses lugares. Em nome de Jesus, nesses corações. Em nome de Jesus. Encontre nosso coração como terra fértil para a Tua semente e para a Tua chuva, Pai. Faz aquilo que o Senhor tem para fazer. Que 100% daquilo que Tu queres derramar, Pai, que venhamos a receber no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, o texto base de hoje, que está escrito lá em João 17, do 21 ao 22, diz assim, Jesus fazendo uma oração, ele diz assim, a fim de que todos, oração ao Pai, ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos. Aqui Jesus está orando em favor de nós, em favor daqueles que reconhecem e creem nele como Senhor e Salvador, aqueles que receberam a graça do seu Evangelho. Sabe, talvez se você não acha que não se enquadra nessa pessoa que recebeu a graça, que talvez você não tenha essa visão ou esse entendimento de que existe essa graça reveladora através de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que Deus te toque agora com o seu amor, que Ele traga a revelação do seu amor e da sua graça e da paternidade dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Jesus está aqui orando por nós, por aqueles que são seus, todos nós. E Ele ora para que nós venhamos a ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Ou seja, Ele está orando para que nós venhamos a estar alinhados com Jesus. Então, Ele está orando a vontade dEle. Jesus ora, então, mostra que a vontade dEle é que nós venhamos a estar um com Ele, nós venhamos a estar alinhados com Jesus. E esse alinhar é estar igual, ou é estar semelhante à forma de ser e à forma de pensar, a forma de agir e a forma como que nós pensamos as situações. E por isso, nós vamos pegar um exemplo bem claro do próprio Jesus, né? Então Jesus ele ora para que nós venhamos a estar com Ele, nós venhamos a estar alinhados com Ele. Nada melhor do que olharmos para Jesus, para estarmos alinhados. E Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo de obediência. Olha o que está escrito lá em João 4:19. Diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho, falando dele mesmo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Pai, o Filho também semelhantemente
o faz. Olha o que está lá em João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada por mim faço, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que isso revela? Isso revela que Jesus estava alinhado com Deus, e isso gerava nele obediência e prioridade em fazer como o Pai fez e faz, né? Ele revela que Jesus era obediente ao Pai, e a obediência ela só vem através da prioridade em obedecer. Quando você tem a prioridade nas palavras daquele quem você está submetido, então você tem a obediência. E é isso que esses textos estão nos revelando, que Jesus ele tinha prioridade nas palavras de Deus. E é incrível como ele ora, né, lá em João 17 que nós lemos, como ele ora para estarmos alinhados com ele. Ele fala lá em João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E para pensar, amar é prioridade, né? Nós amamos aquela pessoa, nós amamos a tal coisa, e nós temos prioridade naquilo que nós amamos. Sabe, se você é mãe, pai, você tem os seus filhos, você ama os seus filhos, você enxerga eles como prioridade, no cuidar, no fazer o bem para eles, no ver eles felizes. Isso é uma prioridade sua. Então, o amor é uma prioridade. E como a gente ama, como a gente revela o nosso amor por Jesus? Através de ter os mandamentos. E o que é ter os mandamentos? É obter, é guardar, é reservar, melhor dizendo, é reservar, é priorizar os mandamentos e guardar, ou seja, a obediência. Então, aquilo que Jesus, alinhado com o Pai, revelou, que nós lemos, a obediência e a prioridade em obedecer. Nós amamos, revelamos a nossa prioridade, guardando e tendo os mandamentos, obedecendo e enfatizando e reservando os seus mandamentos. Isso é muito claro na passagem do próprio Jesus, quando ele está com seus discípulos, por exemplo. Sabe, nós temos Judas e Pedro, e nós vemos duas distinções aqui, né? Dois discípulos. Quando a gente ouve Judas, a gente já sabe o que ele fez. E Pedro normalmente tem aquele discípulo, um dos principais discípulos, digamos assim, né? Só que quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que, por exemplo, Judas, lá em João 13, a gente tem falado bastante de João, isso vocês estão percebendo, né? Está sempre no livro de João. Glória a Deus por isso. Lá em João 13, a partir do 21, ele está ali na última ceia. Ele está na última ceia antes dele ser preso, Jesus, né? Está na última ceia antes de ser preso e, enfim, morto. E ele está lá, e aí ele está nesse momento de revelar o traidor, aquele quem ia traí-lo, né? E é interessante que ele fala, aquele quem eu pegar, quem eu dar um pão molhado no vinho, ou seja, ele pegou um pedaço de pão, ele molhou no vinho e falou, esse pedaço para quem eu der, esse é o meu traidor. E então ele dá para Judas, né? E ali a partir do 27, Judas ele fica completamente tomado pelo mal. E uma coisa muito interessante desse versículo, Jesus ele fala assim, nesse versículo, para Judas, ele fala, o que pretendes fazer, que era a traição, ele fala, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Isso é muito interessante porque o que Jesus estava falando você vai me trair, então faz depressa. Sabe, se eu tivesse no lugar deles, eu não sei vocês, mas se eu tivesse no lugar de Jesus,
A última pessoa que eu queria ver na minha frente é aquele que vai me trair, e essa traição vai me levar para a morte. Isso é muito irreal. Só que quando nós pensamos, Jesus, sendo Deus, né, ele já sabia que Judas ia o trair mesmo antes dele ser escolhido como discípulo. Não só naquele momento de mesa e de Santa Ceia, mas antes de Judas ser escolhido como discípulo. Jesus já sabia que era ele quem ia o trair. E mesmo assim, ele escolheu Judas. Mesmo assim, ele fez Judas seguir o caminho. E aí nós perguntamos por que isso. Primeiro pela glória e pela graça que revela que Jesus, ele é aquele que por mais que nós, e isso está escrito lá em Isaías 55, nós o rejeitávamos e considerávamos ele como aflito e oprimido de Deus, mas ele morreu por causa das nossas transgressões. Fala, né, que nós o rejeitávamos, e mesmo aquele que nós rejeitávamos morreu por nós, entregou a sua vida por nós. E isso mostra também que Jesus, ele era obediente às Escrituras e à palavra de Deus. Isso precisava acontecer. Mas, sabe, eu penso na dor que Jesus sentiu, sabe? Jesus sentiu muita dor física, ele apanhou muito, mas ele também sentiu dor na alma, sentiu dor nas emoções. Nós vemos isso, por exemplo, naquele famoso versículo que fala Jesus chorou, naquela passagem do seu amigo Lázaro. Ele certamente estava sentindo uma dor e uma compaixão, sabe? Nós entendemos que Jesus, ele sentiu dor também porque a palavra lá, a palavra profética lá de Salmos, né, fala que, mais ou menos assim, que fala que aquele que estava do meu lado, o meu amigo, o traiu. Quer dizer, Jesus considerava Judas como amigo. Jesus também fala que os discípulos, né, as pessoas que estavam ao redor dele são como a família dele, os irmãos. Então, Jesus, ele sentiu uma dor da traição, mas mesmo o tamanho dessa dor, isso não foi capaz de pará-lo. Essa dor que ia sentir, que ele já sabia que ia sentir e que sentiu ao ser traído, isso ficou abaixo da obediência e da prioridade que ele tinha em obedecer a Deus, às Escrituras, a palavra que Deus já tinha ordenado de que isso tinha que acontecer. Era para que as profecias se cumprissem, ou seja, era para que a vontade de Deus se cumprisse. E essa dor, sabe, e esse eu nem ia falar isso, esse nem é o foco da palavra, mas sabe, existem dores que nós vamos sentir, mas que quando há propósito de Deus, elas, por mais que doam, elas chegam e elas têm um propósito final. Sabe, essa dor da traição que Jesus sentiu levou a uma morte, mas que gerou vida para nós. E Jesus ainda ressuscitou e foi glorificado, a fim de que todo nome, a fim de que todo joelho se dobre e glorifique o nome de Jesus. Sabe, tem dores que nós vamos passar, mas isso vai nos fortificar para um propósito final, glorioso, pelo nome de Jesus. Sabe? E essa dor, mesmo doendo, era necessário para que fosse cumprida a vontade de Deus. Mas aí nós temos o outro lado da moeda. Nós temos Pedro, sabe? Como eu falei, Pedro, talvez quando nós pensamos e nós lemos, né? Pedro era aquele que sempre se destacava, é aquele proativo, é aquele que sempre esteve. Pedro foi aquele que viu Jesus transfigurado, Pedro foi aquele que andou sobre as águas, Pedro foi aquele que recebeu palavras proféticas do próprio Jesus, Pedro foi aquele que ouviu a voz de Deus audivelmente. Mas, então a gente poderia pensar, cara, Pedro é um discípulo de destaque, ele sempre estava ali, né? Ele fazia aquela trinca com Tiago e João, talvez os amigos mais próximos de Jesus. Mas nós vemos lá em Mateus 16, a partir do 21, que mesmo Pedro,
ele sendo talvez um discípulo tão destaque como ele era. A partir do 21 até o 23 de Mateus 16, ele está ali numa conversa com Jesus. Jesus está ali apresentando e falando que ele tinha que morrer. Ele tinha que passar por aquela dor e pelo sofrimento. Ele precisava morrer para que os homens fossem salvos, para que quem cresce nele fosse salvo. E ali, olha que interessante, esse Pedro tão proativo, tão destaque positivo, digamos assim, ele começa a tentar convencer Jesus de que ele não devia fazer isso. Ele começa a falar: Jesus, pensa em si mesmo, você não precisa passar por essa dor, isso não convém a ti, sabe? Talvez Pedro ele só estivesse tentando ajudar, e é claro que ele estava pensando, mas ele estava pensando aos olhos naturais, porque ali ele não entendia, né? E olha, no 23, olha que Jesus fala para Pedro, um dos seus melhores amigos, um dos discípulos de destaque. Ele fala assim, ó: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, ou seja, sai fora, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que ele está revelando aqui? Por mais amigo, sabe, ou mais destaque que Pedro poderia ser entre os discípulos, por mais que ele fosse amigo íntimo, por mais intimidade que ele tivesse com Jesus, se ele não estivesse ajudando a Jesus chegar no seu propósito de vida final, que era a morte, isso ele estaria suspenso, ele estaria de lado. Ou seja, nada, Jesus nos mostra que nada era mais importante que a obediência e a prioridade da vontade de Deus. Nada era mais importante que isso. E ele, como nosso exemplo, ele nos mostra que pela graça e pelo Espírito Santo nós podemos ser assim também. Entender que às vezes tem dores, como nós vimos lá em Judas, tem dores que podem nos levar, que podem doer, mas que podem nos levar e que nos levam até o propósito de Deus final. Mas até coisas que parecem boas, primeiramente falando ou observando, mas que não nos levam para o propósito, isso precisa ser alinhado. E esse alinhamento que Jesus está nos chamando, é aquilo que ele roga por nós lá em João 17, é de que nós venhamos a estar alinhados como ele é alinhado com o Pai. Nós viemos a estar alinhados com Jesus. Então é entendendo que a prioridade está nele, a prioridade está na vontade de Deus. Por mais íntimo e por mais amigo que fosse Pedro, nada era maior do que a vontade de Deus, que era o propósito de Jesus aqui na terra. Ou por mais que doesse a traição de Judas, nada seria superior ao propósito que Jesus tinha aqui na terra, que era me salvar e te salvar. Sabe, isso nos leva a entender a prioridade que ele tinha em Deus. E assim como ele era em Deus, ele nos leva a ter a prioridade nele. Ele nos leva a estar alinhado com isso. E como nós colocamos a prioridade em Deus? Então, como nós colocamos a prioridade em Deus? Como nós fazemos como Jesus fez? Pela palavra. Lá em João 17 mesmo, no versículo 17, ele ora assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Em Romanos 12:2, ele ora assim, fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? Então, a palavra é a verdade que Jesus ora. Ele ora para que nós venhamos a ser santificados por ela. Romanos 12:2 mostra que a vontade de Deus vem através de uma renovação de mente. Sabe? E a vontade de Deus, ela é a palavra. Ela revela a palavra. E a verdade é a palavra, e a vontade de Deus é a verdade, e as nossas mentes elas são renovadas através da verdade, que é a palavra. E quando nós estamos nela, quando nós estamos na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia, isso revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós então priorizamos a vontade dele. Assim como Jesus priorizou, nós também priorizamos. E nós chegamos e nós nos colocamos na prioridade de Deus através da oração. Lá em Mateus 6:6, Jesus nos convida a fazer assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Jesus, ele fala assim, é interessante que ele fala quando orares, né? Ele não fala se orares, ele não fala, ele não nos dá uma condição, mas ele fala quando orares. Ou seja, ele espera muito, é a vontade dele de que nós venhamos a orar. Ele fala, fechada a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante que quando nós temos essa vida de oração no secreto, quando nós estamos alinhados com Ele, e nós oramos, sabe, no nosso quarto, no nosso secreto, isso mostra a prioridade, isso leva o nosso coração a um sentimento de prioridade. Porque como ele ressalta que é no secreto, ou seja, não existe máscaras, não existe identidade falsa, não existe um amostrar para as pessoas, mas é você colocando o seu coração, falando: Deus, eis-me aqui com a minha prioridade em Ti. Então a oração nos leva a um alinhar da prioridade, sabe? Não existe um fingimento, mas existe um coração sincero. É incrível que ele fala que Deus que vê em secreto te recompensará. Nós fazemos a nossa oração normalmente com a nossa boca, né? Então poderia ser óbvio que ele falasse Deus que ouve em secreto, mas ele fala o Deus que vê. Não é que ele errou o verbo, mas ele mostra que muito mais do que as nossas palavras falam, ele vê o nosso coração sincero. E é esse coração que nós depositamos a ele na vida em oração, no secreto, né? Porque não existe mais fingimento, mas existe sinceridade. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós chegamos em Deus com a prioridade de colocar diante dele, seja lá o que for, seja lá qual for o problema, nós chegamos com a prioridade de entregar a Ele, de maneira sincera, com o nosso coração disposto, tudo aquilo que nos aflige. Ele não só, tudo aquilo que está nos afligindo anteriormente, Deus, quando nós colocamos em Deus, Ele não só é apto e completamente apto para resolver o problema, mas Ele ainda nos entrega a paz e a compreensão de que esse problema que talvez parecia o teu limite, agora ele se torna pequeno diante de Deus.
Deus, ele não só está completamente capaz de realizar a resolução do problema, mas ele está nos entregando algo, o entendimento e a compreensão. Nós recebemos o sentimento da paz e a compreensão de que esse problema que talvez estivesse no nosso topo se rebaixa completamente quando Deus assume o papel. E então que venhamos a ter o entendimento, de que priorizar a Deus é ser como Jesus priorizou, é fazer aquilo que ele priorizou, é ter a intimidade com o Pai através da sua palavra e da oração, e é viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Essa é a nossa vida alinhada com a prioridade. Que nós venhamos a ter a intimidade, a oração, a palavra, ter o nosso foco em Jesus e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando agora. Nós temos alguns pedidos de oração. Glória a Deus por cada vida. A paz para a pastora Lídia, para a Vera, o pastor Joélio, a Meire. Vamos estar orando. Eu peço que feche teus olhos no nome de Jesus, se você puder. E vamos estar declarando cura e também que venhamos a pedir que o nosso coração esteja alinhado com a prioridade de que Jesus é o nosso foco, a prioridade nele, e a partir dele todas as outras coisas se tornam não em segundo plano, porque não é uma tabela, né? Mas elas se tornam pequenas quando Jesus está no nosso centro. Amém? Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela Tua doce e preciosa presença, Senhor, que nos transforma. Senhor, a Tua palavra que nos leva além, da nossa capacidade limitada, humana, mas nos faz sermos diferentes. Senhor, que nós venhamos a ser como Jesus foi, que mesmo a dor, ou mesmo a maior amizade que ele pudesse ter, nada disso limitou a ele a te obedecer, Pai, porque tu estavas na prioridade do teu filho, e assim como ele está alinhado contigo, que nós venhamos a estar, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida da Selma, Pai. Eu oro colocando diante de Ti, Pai. Nós oramos em comunhão uns com os outros, orando e declarando cura sobre a vida da Selma, Pai. Senhor, a Tua filha, Pai, eu oro para que em nome de Jesus a realidade do Teu reino, Senhor, que não há a dor, que não há enfermidade, venha e envolva em nome de Jesus. Pai, nós declaramos cura, Pai, sobre todo o sistema respiratório, todo organismo venha a estar completamente renovado no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós oramos por restauração agora, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma limpeza completa, Espírito Santo, pelo Teu toque, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida da Vera agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que haja cura agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não se limita a um espaço, o Senhor não se limita a uma presença humana, Pai, mas Tu és o Deus ilimitado, Pai. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Pai, por isso nós, em nome de Jesus, declaramos cura agora sobre a vida da Vera, sobre a vida da Selma, Pai, da Euclides, em nome de Jesus. Senhor, que haja uma renovação completa agora. Todo espírito de enfermidade seja cancelado no nome de Jesus, e que a realidade de que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades venha sobre a vida de cada uma delas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sei do teu amor pela vida de cada pessoa, teu amor por nós. Pai, muito obrigado porque o teu amor ele é incondicional. Ele vai além das estruturas, Pai. Talvez tudo aquilo que nos aflinja, Pai, pode ser o que nos limite, Senhor, mas o teu amor é ilimitado. E o teu poder, a tua graça, Pai, a tua bondade, ela é maior, Senhor. Ela faz com que todas as outras coisas se tornem pequenas. Nós te agradecemos, Pai, pela cura. Nós te agradecemos pelo amor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és bom. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Pai. Em nome de Jesus. Amém.